Chega ao fim o show de baixarias no rádio e na TV. Você vai ver agora no CNT Jornal que a propaganda eleitoral gratuita termina amanhã sem que os candidatos tenham explicado melhor as propostas para o país. E vai ver ainda as promessas dos presidenciáveis para ciência e tecnologia, as ações do Tribunal Superior Eleitoral na reta final das eleições 2018. A alta do dólar faz o brasileiro gastar menos no exterior. Olá! O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão termina amanhã sem ter apresentado propostas concretas de governo dos candidatos à presidência da República. O tempo foi gasto com trocas de farpas, acusações e até baixarias. No segundo turno, tanto Haddad como Bolsonaro tiveram mais tempo de TV e rádio do que no primeiro turno, 10 minutos cada, diariamente. Prometeram usar essa fartura para detalhar suas propostas, mas o que se viu foi duelo da cintura para baixo. 35% do conteúdo foram destinados à desconstrução do adversário com ataques. Ambos usam a campanha eleitoral para se bater na televisão, mostrando muitas notícias, pegando notícias muito antigas e mostrando, olha, você vai acreditar que seu candidato vai fazer isso? Você vai votar nesse candidato? Então, acho que para ambos os lados foram usados como uma guerra. O restante foram ideias vagas e boas intenções sobre como tirar o país da crise. Independentemente de quem ganhe, chegará à cadeira presidencial sem explicar como fará o que prometeu fazer. Se os ataques funcionaram, fizeram estragos nas duas trincheiras. Haddad e Bolsonaro chegam a uma reta final com alto índice de rejeição, em torno de 40%. Embora o tempo de TV tenha sido importante, o que ninguém conseguiu dimensionar foi o alcance do WhatsApp. A gente vê o WhatsApp como um espaço realmente de construção de imagem, também como espaço de fake news, Você tem muitos grupos aí de WhatsApp, tanto para ambos os partidos, ambos os candidatos. Você vê rolar muita fake news dentro desses grupos, grupos formados pelos marqueteiros do próprio partido, ou de ambos os partidos. Radical e agressiva, a guerra entre as campanhas não se limitou ao ringue dos meios de comunicação, transbordou para o judiciário. São dezenas de denúncias de ambos os lados transformadas em processos. A campanha convencional no rádio e TV termina amanhã, mas no sábado, véspera da eleição, ela continuará na internet. A legislação só proíbe novas mensagens no domingo. Serão os últimos cartuchos de uma guerra que precisa ter fim. No domingo, a legislação é clara que novos conteúdos são proibidos, inclusive podendo gerar detenção de 6 meses a 1 ano e multas pecuniárias que vão de 5 mil até 16 mil reais. O fim da propaganda política é o tema da análise de hoje do jornalista José Marcelo Santos. José Marcelo, que análise você faz da propaganda eleitoral gratuita nesta eleição? Vanessa, a pior possível, viu? E olha que o horário eleitoral deste ano tinha tudo para ser o mais interessante. Porque com verba mais curta para contratar produtoras para fazer aquelas peças cinematográficas e com menos tempo de duração da campanha, era de se imaginar que os candidatos estariam com a cara no vídeo, gastando saliva e tentando convencer o telespectador de que as propostas e os planos de governo deles eram os melhores. Mas não. Todos usaram o nobre horário para fazer ataques, espalhar clima de terrorismo e incitar o que a gente está vendo agora, que é colocar eleitor contra eleitor, brasileiro contra brasileiro. E do ponto de vista da eficiência, os números das pesquisas e os resultados das urnas não deixaram dúvidas. A propaganda no rádio e na TV perdeu completamente o peso. Eu não quero dizer aqui que ela perdeu a importância e que tende a acabar. Pelo contrário, talvez seja a hora de criar uma legislação que exija que os candidatos usem rádio e televisão para exibir planos de governo, propostas para o país ou para a região a ser administradas por eles. O eleitor tem o direito de saber. Talvez assim seja mais fácil combater a praga das notícias falsas, do jogo rasteiro, desse festival de horrores que sequer faz rir, já que nesse dramalhão todo mundo perde no final, Vanessa. Cabe ao eleitor não entrar nessa onda. É. Fazer um filtro. Obrigada, José Marcelo.
O tempo fica instável no sul do Brasil e provoca chuvas. No sudeste, a frente fria que atua na região avança. Confira a previsão para esta sexta-feira. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. No sudeste, a frente fria avança, aumenta a nebulosidade e provoca chuva a qualquer hora no Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a chuva vai diminuindo durante o dia. Alerta de chuva para todo o litoral. E a seguir você vai ver o que os candidatos estão prometendo para a ciência e tecnologia. Pesquisas revelam que o abismo entre a educação de base e a formação de pesquisadores é cada vez maior no Brasil. Nos programas de governo, os candidatos à presidência têm poucas propostas para o ensino fundamental, mas prometem investimentos em ciência e tecnologia. A principal proposta do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, para ciência e tecnologia é descentralizar a gestão e facilitar parcerias entre as universidades federais e o setor privado para o desenvolvimento de produtos e soluções tecnológicas. Bolsonaro também defende o fim da gratuidade do ensino superior. O seu programa de governo prevê abertura comercial para a implementação da indústria 4.0, que utiliza nanotecnologia e inteligência artificial. Também afirma que haverá incentivo para quem quiser empreender. Promete ainda programas de requalificação de mão de obra para atender às novas empresas de tecnologia. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, tem como principal proposta fortalecer o ensino superior e valorizar a pesquisa, retomando os investimentos públicos na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o CAPES, e no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Haddad também pretende criar um ministério específico para tratar dos assuntos da ciência e tecnologia, que no governo Temer foi fundido ao Ministério das Comunicações. Uma das promessas do petista é ampliar os recursos no setor até chegar a 2% do produto interno bruto em 2030. Haddad propõe concentrar os investimentos em biotecnologia, manufatura avançada, energia e defesa nacional. É de praxe que os candidatos à presidência da República apresentem soluções para as áreas de ciência e tecnologia. Só que nessa semana foi divulgado um estudo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que revelou que apenas 2% dos estudantes de baixa renda brasileiros têm um nível de conhecimento aceitável em ciências, matemática e leitura. Entretanto, quando o assunto é educação básica, nenhum dos dois candidatos propõe medidas claras para melhorar esses índices, que colocam o Brasil entre os últimos na classificação internacional que mede o conhecimento nestas áreas. Este professor de estatística da Universidade de Brasília diz que o nível dos alunos em exatas caiu bastante nos últimos anos. Por isso, o índice de repetência aumentou em quase 20% na disciplina que ele leciona. Para o especialista, não dá para pensar em desenvolvimento científico e tecnológico se não há preocupação com a educação de base. Não adianta a gente inserir o aluno logo no nível superior, porque o próprio sistema vai filtrar esse aluno. Se a gente quiser manter o mesmo padrão, fica difícil. Então a pessoa tem que ser preparada lá na base, né? Tem que ter mais investimento nos níveis mais iniciais. Este cientista político também pensa assim e explica que as áreas de ciência e tecnologia são estratégicas para o desenvolvimento de uma nação. Mas lamenta a falta de debate sobre o assunto e diz que os candidatos só têm se atacado e poucos se interessam em divulgar seus projetos. Afirma ainda que dos dois lados há propostas com pontos positivos e negativos. Entretanto, os programas de governo possuem algo em comum: a necessidade de um aporte financeiro para que a ciência e tecnologia avancem no país. Não dá para pensar em nenhum dos dois planos aí colocados que nós teremos algum resultado positivo em 4 anos. O número de reclamações contra as empresas de telefonia caiu nos últimos anos, mas o setor ainda lidera o ranking de queixas nos órgãos de defesa do consumidor.
Para a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, está havendo um processo de amadurecimento das empresas e dos consumidores. Falou em operadora de telefonia no Brasil e é aquela coisa, né? A gente vai ter problema com todas as operadoras. E tem mesmo, problemas que vão da oferta inadequada dos serviços a cobranças indevidas. Tive que ligar na operadora para pedir reembolso e explicar que eu não tinha aquele plano e o que estava me cobrando. Muitas vezes o consumidor leva semanas e até meses para conseguir suspender o serviço ou a cobrança irregular. O Juan foi um deles. Recebeu uma conta com valores acima do contratado. Ligou várias vezes para a operadora, sem sucesso. Aí descobriu que podia reclamar diretamente na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que regula o setor. 15 dias depois, foi atendido. Não consigo dizer com certeza se o problema foi resolvido porque a Anatel interviu. Eu continuei insistindo na própria operadora e aí eu tive o cancelamento. O Brasil tem a 5ª maior rede de telefonia do mundo. São mais de 300 milhões de linhas fixas e móveis. Desde o ano 2000, a Anatel já emitiu mais de 60 mil multas por serviços regulares contra as operadoras, com valores que passam de 5 bilhões e 300 milhões de reais. A má notícia é que, apesar das multas bilionárias, as operadoras de telefonia no Brasil continuam liderando o ranking de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor. Mas a boa notícia é que o número de reclamações caiu nos últimos 2 anos. Em 2016, foram quase 4 milhões de notificações. Em 2017, passou para 3 milhões e 400 mil reclamações. E em setembro desse ano, foram quase 14% a menos nas reclamações em relação ao mesmo mês do ano anterior. Ainda é bastante, mas para a Superintendente de Relações com o Consumidor da Anatel, a queda contínua aponta uma tendência de melhora nos serviços. Os consumidores estão agora habituados ao serviço, habituados à prestação de serviço por empresas privadas e essas empresas partindo para uma outra fase que tem relação com a busca de qualidade no atendimento. Essa advogada especialista em direito do consumidor reconhece que muitas vezes os prejudicados desistem de procurar seus direitos por causa da burocracia. Ela lembra que em alguns processos é possível pedir indenização por prejuízos. Ele tem que comprovar que, em decorrência da má prestação de serviços, ele sofreu algum prejuízo com aquilo. A Anatel estimula os consumidores a usarem as redes sociais para reclamar. Isso expõe a marca da empresa. Lembra do Juan? Foi isso que ele começou a fazer. E a diferença de tratamento foi significativa. Acho que como era um domínio público, as pessoas estavam vendo, a resposta foi mais rápida do que eu ligando privadamente ali na minha casa e sendo enrolado. A sexta-feira vai ter chuva em vários pontos do Nordeste. Veja. A sexta-feira será ensolarada no Nordeste, mas chove durante a tarde no sul da Bahia. Em Pernambuco e na Paraíba, apesar do sol, há expectativa de chuva na capital e no litoral. E em instantes você vai ver que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral deve voltar a defender a urna eletrônica em pronunciamento no próximo sábado. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar a presas por tráfico de drogas que tiverem filhos de até 12 anos ou estiverem grávidas. Lewandowski também autorizou a prisão domiciliar para detentas que forem mães e tiverem sido condenadas em segunda instância, mas ainda sem sentença terminal, ou seja, que podem recorrer. Além disso, o ministro sugeriu que o Congresso avalie a norma para as prisões definitivas. Ministra Rosa Weber deve reafirmar a segurança da urna eletrônica em pronunciamento na véspera da eleição. Contas externas têm superávit de 32 milhões de dólares em setembro. Veja outras notícias desta quinta-feira.
A presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, deve reafirmar a segurança da urna eletrônica durante o pronunciamento no próximo sábado. A exemplo do que ocorreu no dia 6, Rosa Weber deve seguir a tradição dos presidentes do TSE e fazer um pronunciamento na véspera do dia da votação. A fala, com cerca de 3 minutos, deve ir ao ar às 8 da noite. Na véspera do primeiro turno, Rosa Weber destacou a importância do voto, do diálogo e da tolerância. Ela também reafirmou a segurança da urna eletrônica e lembrou que o equipamento vem sendo usado com sucesso há 22 anos. Nos últimos dias, o TSE tem intensificado o combate aos boatos sobre possibilidade de fraude no sistema. Os gastos de brasileiros com viagens ao exterior voltaram a cair em setembro. Segundo números divulgados hoje pelo Banco Central, as despesas tiveram uma redução de 30,7% no mês passado, em comparação com setembro de 2017, e somaram 1,189 bilhões de dólares. Foi o menor resultado desde 2016. Segundo técnicos do Banco Central, a queda é um reflexo direto da alta do dólar. Com a moeda norte-americana mais cara, os preços de passagens aéreas e hospedagem sobem. Daí, os brasileiros adiam viagens ou reduzem o orçamento para compras lá fora. E com os brasileiros gastando menos lá fora, as contas externas do país tiveram um saldo positivo no mês passado. Segundo os dados do Banco Central, as transações correntes, que são compras e vendas de mercadorias, serviços e transferências de renda do país com outras nações, tiveram superávit de 32 milhões de dólares. Apesar de positivo, o resultado foi bem menor que os 423 milhões de reais registrados em setembro do ano passado. Segundo o Banco Central, o resultado positivo foi puxado pelo saldo da balança comercial, com destaque para as exportações de milho, que tiveram aumento. Depois de uma sequência de pregões negativos, o mercado externo teve um dia de alívio e colocou a maioria das bolsas mundiais de volta no terreno positivo. O mesmo aconteceu no Brasil, que registrou alta no Ibovespa e queda equivalente no dólar, que encerrou a quinta-feira cotado a R$ 3,70. O euro também caiu, fechou o dia em R$ 4,21. Chove principalmente à tarde nas regiões centro-oeste e norte nesta sexta-feira. Confira. O dia será ensolarado no extremo nordeste de Mato Grosso. No restante do estado, em Goiás e no Distrito Federal, há previsão de chuva durante a tarde. Já em Mato Grosso do Sul, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Na região norte, faz sol e ocorrem pancadas de chuva à tarde no oeste do Amazonas, em Rondônia e no centro-sul do Amapá. No Acre, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. E nas demais áreas da região, o sol brilha forte e não há previsão de chuva. E depois do intervalo, você acompanha as dicas para o cinema desta quinta-feira. O filho de Jamal Khashoggi, o jornalista assassinado, deixou a Arábia Saudita hoje, no mesmo dia em que o Reino Unido admitiu que a morte foi premeditada. Acompanhe o noticiário internacional com a nossa correspondente, Fernanda Abras, direto da Europa. Vanessa, Salah Khashoggi, o filho mais velho do jornalista opositor assassinado Jamal Khashoggi, saiu da Arábia Saudita com sua família rumo aos Estados Unidos, informou a organização de direitos humanos Human Rights Watch. A viagem ocorre 2 dias depois de Salah se reunir com o monarca saudita e com o príncipe herdeiro. E hoje, o reino deu a terceira versão a respeito do caso. Numa comunicação emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, o procurador-geral admitiu que o assassinato de Jamal Khashoggi foi premeditado e disse que a investigação vai continuar. Vamos agora a outros destaques internacionais de hoje. A polícia de Nova York investiga um pacote suspeito enviado à produtora do ator Robert De Niro. O pacote, que já foi removido do local, é semelhante aos enviados à ex-primeira-dama Hillary Clinton e ao ex-presidente Barack Obama, que foram interceptados ontem pelo Serviço Secreto americano. A composição exata dos pacotes ainda não está clara.
Um agente especial do FBI disse à CNN que os dispositivos pareciam ser bombas de fabricação caseira. Pela manhã, Trump voltou a se manifestar, agora no Twitter, sobre o assunto, culpando a mídia tradicional por divulgar fake news. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, se reuniu hoje com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, em Pequim. Durante a reunião, Li expressou a esperança de melhorar os laços bilaterais e novos avanços nas relações entre os dois países. Abe prometeu reforçar a cooperação e a amizade entre o Japão e a China e espera fazer progressos na segurança marítima e no desenvolvimento dos depósitos de gás submarinos no Mar da China Oriental. A visita de Abe à China está programada para durar 3 dias. O Parlamento Europeu aprovou uma proposta para proibir produtos de plástico descartável, como pratos, canudos, talheres e cotonetes, em todos os países da União Europeia. A proposta, que recebeu amplo apoio dos eurodeputados, prevê que alguns produtos descartáveis que já possuem substitutos fabricados com outras matérias-primas sejam banidos a partir de 2021. Os países membros seriam obrigados a reciclar 90% das garrafas de plástico até 2025, enquanto os fabricantes teriam que ajudar a cobrir os custos do gerenciamento do lixo. E a polícia espanhola prendeu 16 pessoas de várias nacionalidades em Málaga e apreendeu mais de 6 toneladas de cocaína. Segundo a polícia portuguesa, que ajudou no caso, a droga foi enviada por via marítima de um país da América Latina, escondida em caixas de bananas que eram transportadas num contêiner que recentemente chegou ao porto de Setúbal, na região metropolitana de Lisboa, e tinha como destino uma empresa com sede na Espanha. Vanessa. A diferença entre o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e Fernando Haddad, do PT, caiu 6 pontos percentuais, segundo pesquisa Datafolha divulgada agora à noite. Isabela Vieira tem os detalhes. Vanessa, mesmo com essa queda, na corrida eleitoral, Jair Bolsonaro continua à frente com 56% dos votos válidos, enquanto que Fernando Haddad aparece com 44%. 9.173 eleitores de 341 municípios foram ouvidos pelo estudo entre ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Confira o que será notícia amanhã. O Instituto de Geografia e Estatística divulga pesquisa sobre o índice de preço ao produtor. A Universidade de Brasília realiza o último dia do 7º Fórum da Economia com o objetivo de discutir as formas do país sair da crise. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, realiza a última sessão antes do segundo turno das eleições. A sequência de Halloween, um clássico de 1978. Há uma semana do Dia das Bruxas, o terror é o destaque entre as estreias no cinema. Confira. O assassino mascarado de Halloween, a Noite do Terror, está de volta para atormentar uma antiga vítima. 4 décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite do Dia das Bruxas, Laurie Strode agora vai ter que confrontar o assassino pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter a vida por um tris, mas agora, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, Laurie está preparada. Apesar de ser o 10º filme da franquia, a refilmagem inova por ignorar todas as demais sequências e se conectar apenas aos eventos do filme original. O novo Halloween segue as regras do cinema moderno, mas com divertidas referências ao clássico dos anos 70, que marcou os fãs de filmes de terror. A comédia romântica Podres de Ricos recorre à velha fórmula que mostra que o amor supera a diferença de classes sociais.
Rachel Chiu é uma professora de economia nos Estados Unidos e namora com Nick Young há algum tempo. Mas ele se esquece de dizer que é herdeiro de uma fortuna e, por isso, um dos solteiros mais cobiçados de Singapura. Quando Nick convida Rachel para ir ao casamento do melhor amigo dele, ela descobre a verdade sobre o namorado. Rachel agora entra na mira de outras pretendentes e da mãe de Nick, que desaprova o namoro. São de verdade? Nós vamos aniquilar você! Não, por favor! E para a garotada, a animação Amigos Alienígenas conta a história de Léo, um menino de 12 anos que tem a vida virada de cabeça para baixo quando uma nave espacial de 3 alienígenas cai no fundo do quintal da casa dele. O pai de Léo é um ufologista famoso. O garoto acredita que na primeira oportunidade ele vai congelar os novos amigos para estudos. Por isso, Léo precisa proteger os visitantes e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave-mãe para que só assim eles consigam voltar para casa. Nenhum moleque levado vai me fazer de boba! O Léo não é um maluco, ele é um desbravador. E a gente fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, basta acessar o nosso site www.redecnt.com.br. Eu volto amanhã com mais uma edição do CNT Jornal e espero você. Até lá!